nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora possa nos conduzir nessa 12ª live, onde nós falaremos da pequena virtude do lar, que é a paciência. Quem é que não precisa de paciência? Então vamos estudar e pedir que Nossa Senhora possa nos auxiliar. Porque recordando o nosso lema, a mulher virtuosa, ela é o quê? Sustento no lar. Então, para começar, vamos com a nossa leitura. Se queremos poupar o lar das catástrofes causadas por disputas sem fim, é necessário pôr o pé sobre o fósforo aceso. Quero dizer com isso que é necessário reprimir imediatamente o movimento de impaciência, que nos fará dizer uma palavra infeliz ou ter um gesto descontrolado. Então, qual é a primeira estratégia? Tá pegando fogo, tá ali na situação, tá quente, seja com pai, mãe, com irmão, com marido. Coloca imediatamente o quê? O pé no fósforo, ou seja, reprima imediatamente aquela palavra que você quer falar e que vai causar um dano, uma ferida que não tem como você voltar atrás. É isso que ele está dizendo. Ou pior, um gesto descontrolado. Uma vez pronunciada a palavra que se deveria calar, é impossível recuperá-la, tá? É impossível. E vem o troco em palavras violentas ou injustas. E depois a nossa réplica. E assim, os esposos, pais e filhos acabam ferindo-se mutuamente, dizendo uns aos outros coisas desagradáveis que não traduzem os seus verdadeiros pensamentos, nem correspondem aos seus verdadeiros sentimentos. Tudo isto por causa de uma breve e ligeira impaciência. Na hora da impaciência, você pode falar coisas que você não sente, não gostaria de dizer. Mas uma vez dito, é muito complicado. Aqui eu vou descrever para você algo que eu me recordei. Então eu era solteira, estava com os meus 17 anos, minha sobrinha de 2 anos estava na minha casa. Nossa casa tinham 3 andares, ela estava no meio. Ela entrou no banheiro e ela se trancou. E ela não conseguia abrir a porta. E minha mãe entrou em desespero e começou a me gritar. Eu desci do meu quarto. Ela, a Kailane tá presa no banheiro e não consegue sair. Só que ao lado de fora, a gente não conseguia pular a janela, porque tinha mais de metros do chão até aquela janela daquele banheiro. Não tinha uma escada grande. Era eu e minha mãe e eu. E aí eu fiquei assim. Sabe quando você fica meio que em estado de choque? Tipo, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu tava ali e eu vi que minha mãe tava nervosa e a minha sobrinha chorando. E eu fiquei parada, estado de choque, sim. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, ai, você é imprestável mesmo. E me empurrou. E resolveu a situação, foi lá, foi fazendo força na maçaneta e pá, abriu a porta. De verdade, eu não fiquei nem chateada com a minha mãe, porque ela falou que eu era imprestável. Porque naquela situação eu entendi completamente o descontrole, a impaciência, o desespero, eu entendi tudo. Com os meus 17 anos eu entendi. E aí eu fui, abracei minha sobrinha, falei que não podia, né, porque era perigoso, explicamos e passou. A minha mãe não esqueceu que ela tinha falado aquilo. Só que ela me contava depois que o orgulho dentro dela não deixava ela vir até mim e me pedir perdão por ter falado aquilo. Então ela ia deixando. E Deus falava com ela, pede perdão, aquela palavra que você falou com a Fernanda. Pede perdão. E ela não pedia. Ela falava que às vezes eu tava de costas assim no computador, ela ia pra me pedir perdão. Ela, não, mas ela é minha filha, eu não tenho que pedir perdão. E ela não pedia. Aconteceu uma situação meses depois. Minha mãe guardava os nossos documentos, passaportes dentro do cofre. E eu tinha que pegar o passaporte para eu ir fazer uma viagem.
E aí eu tava com o tempo contado, tinha que pegar e ir pro aeroporto, aquele processo todo. Quando eu fui pegar meu passaporte, eu colocava a senha e não abria, o cofre não abria. Aí eu liguei pra minha mãe, ela tava no trabalho, falei, mãe, o cofre não tá abrindo, você mudou a senha? Não mudei. É XXY, não é esse, mas eu não lembro nem mais a senha. E eu não, mãe, eu já coloquei e não dava certo. Ela falou, estou indo aí. Aí eu fiquei assim, nossa, ela vai chegar aqui brava. Só que eu tava tão nervosa, com medo de perder o voo, que eu nem me importei. Minha mãe chegou, olhou nos meus olhos, colocou a mão no meu coração e falou assim, olha pra mim. Você me perdoa porque eu te chamei de imprestável? Eu falei, o quê? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu tô aqui quase atrasada, passaporte, o que você tá falando? Você tá ficando louca? Aí eu fiquei louca. Aí ela, para, Fernanda, olha pra mim. Aí eu olhei. Deus pediu pra eu te pedir perdão e eu não te pedi. Agora essa situação é pra eu olhar pra você e dizer, minha filha, me perdoa, você não é imprestável. Eu estava nervosa. Aí eu vi que aquilo estava muito ferido dentro dela. Eu olhei pra ela e falei, mãe, eu te perdoo. Ela, agora o cofre vai abrir, pode colocar a senha. Gente, eu coloquei a mesma senha. Abriu. Eu fiquei tão assim, só que eu tava atrasada, então eu tinha que sair correndo, abracei ela e saí. O que essa situação me ensinou e eu me lembrei agora? Na hora da raiva, você pode falar uma palavra maldita pro seu filho, pra sua filha. Uma palavra maldita pro seu marido. Pra mim foi imprestável, mas o que você fala? Ai, como eu me arrependo do dia que eu me casei com você. Opa, olha o que você falou. Ai, eu não suporto mais você. Ou você olha pro seu filho, ai, que menino insuportável, chato. E ali você vai soltando palavras malditas contra a sua família. Entende? Por causa da impaciência. Pequena virtude que faz um estrago na família. Vamos continuar. A grande virtude da paciência, o padre vai dizer que ela é pequena, mas ela é grande, o efeito dela em casa, que nos permite suportar a doença, enfrentar os obstáculos, levar a bom termo um trabalho difícil, pô-lo-lá em prática, mesmo que custe esforços duros e prolongados. Mas ficamos alterados por uma simples contrariedade, irritamo-nos contra o contratempo, fazemos uma cena por causa de uma palavra menos feliz. É, portanto, nos pequenos incidentes da vida cotidiana, como eu te descrevi, uma coisa pequena, que se torna necessário usar da paciência. Ninguém tem o direito de atentar contra a nossa dignidade. A esposa teria vencido o despotismo do marido se a primeira falta de consideração tivesse tido a firmeza de exigir serenamente o respeito que lhe era devido. Começou ali, seu marido começou a falar palavras que estão te ofendendo, que estão te agredindo, que não estão te santificando, está te xingando. Serenamente você repreende. Olha como você está falando comigo. É melhor você parar. É melhor eu parar. Para! Só que não adianta ser na ira e na impaciência. Está dizendo aqui o quê? A firmeza de exigir serenamente o respeito. O respeito, gente, é primordial num lar. Se falta respeito dentro do lar, falta tudo. Nós precisamos priorizar o respeito um para com o outro. Devemos opor-nos ao mal. Qual é então, Fernanda, o verdadeiro rosto da paciência, se não consiste em suportar o mal? Aí agora ele vai dizer. A paciência leva-nos a suportar o erro, a contradição, os aborrecimentos e, de maneira geral, todas as contrariedades que nos vêm das pessoas e das coisas. Ser paciente é conservar o domínio de si. A chave, escrevi aqui no meu caderno. Nós temos nosso caderno, né, gente? Ó, escrevi aqui. Ser paciente é conservar o domínio de si. Então, tá lá.
Aconteceu, nossa, na última missão que eu e o Guilherme fomos lá na Suíça e o Giuseppe, o voo foi cancelado, assim, imediatamente por causa de uma chuva e foi uma contrariedade louca, absurda. Ali nós olhamos um para o outro em meio a toda a impaciência que nos cercava e falamos: se Deus permitiu, é para um bem maior. Louvado seja Deus. Quem me acompanha no Instagram há tempo acompanhou. Você se lembra desses stories? Que a gente estava em missão, eu contei para vocês. Fui parar tarde, peguei chuva, molhou toda a minha roupa do meu filho. Mas ali a gente firme, porque era por causa da salvação das almas. Tinha um povo que esperava aquele encontro. Vocês lembram? Então, acontecem situações na nossa vida que é mesmo, é para provar a nossa paciência. E aqui está dizendo: como que você consegue exercer ali na hora? Qual que é o rosto da paciência? É o domínio de si. Você tem que se dominar, se controlar. Tá na hora de você estar com vontade. Então, por exemplo, já dizendo de cara, eu, Fernanda, não tenho a virtude da paciência. Não, eu não sou uma mulher paciente, tá? Esse é meu espinho na carne, desde a minha conversão há 16 anos atrás. Como que Deus me ajuda? Com meu marido. O meu marido tem a virtude da paciência. Ele tem. Então, como que eu faço? Eu olho para ele e eu imito ele. Entende? Eu peço ajuda. Eu falo, a minha paciência já esgotou, me ajuda, me socorre. Entende? Então, a gente trabalha como uma equipe. Um ajuda o outro. E aí eu tenho outras estratégias também. Mas para te dizer o que nessa situação? Então, por exemplo, na hora de resolver ali, a gente tinha que pegar um outro voo no outro dia, aquele bababá, o Giuseppe com fome, já era noite. Eu perdi minha paciência, ela foi embora. Ela fez assim, ó. Eu olhei para a mulher e falei assim: olha aqui, minha senhora, deixa eu te explicar. Eu tenho um bebê, falei isso tudo em inglês, eu tenho um bebê de 1 ano e pouco, ele tá com fome, olha a hora. O Guilherme pegou no meu braço, olhou para mim em português e falou assim: tá na hora de você se retirar. Deixa que eu resolvo. Pega o Giuseppe e se retire. Você está impaciente e você vai atrapalhar ao invés de ajudar. Eu falei com ele, mas não. Ele, você vai atrapalhar, você me entendeu? Dá licença? E ali eu peguei minhas coisas e saí. Por que eu ia atrapalhar? Porque eu ia ser grossa, eu ia ser mal educada, eu não ia ser cortês, eu ia perder todas as virtudes numa fala, no meu discurso. E sabe o que a mulher podia fazer? Não vou te ajudar, se vira. Tava na mão dela o poder de me dar o horário que eu queria para viajar e atender minha necessidade ou não. O que a impaciência ia fazer ali? Ia estragar, ia encerrar a missão. Porque ou eu pegava aquele voo ou eu não tinha missão lá em Zurique, na Suíça. Olha como é sério a nossa impaciência. E ali o Guilherme entendendo aquilo, e aí eu entendi que eu estava ali agindo pelo mal e não pelo bem, me retirei. E o Guilherme, que tem a virtude da paciência, conversou, dialogou, esperou. Enquanto ele tentava resolver, eu me afastei, fiquei em frente assim ao portão de embarque e comecei a chorar. Coloquei o Giuseppe sentado assim na mala que ele gosta e para ele olhar para frente, não ver, né, todo o meu desespero, comecei a chorar. A mulher que trabalhava na segurança do aeroporto chegou para mim e falou assim: o que aconteceu? Aí eu falei: aconteceu, eles cancelaram meu voo, eu tenho uma missão, eu preciso chegar lá, se eu não for nesse voo eu vou perder. E meu marido tá tentando resolver, eu saí porque eu tô nervosa, eu acabei ofendendo a moça, e eu sei que não é culpa dela. E aí comecei a chorar. Ela falou: calma, mas já resolveram? Eu falei: eu não sei, ele tá lá pra resolver e eu tô aqui pra me afastar pra ele resolver. Ela falou: então eu vou fazer o seguinte, quando ele resolver, ele chegar aqui, eu falei assim, aí eu olhei pra ela e falei assim: olha o tamanho da fila, eu vou perder o voo. Faltam 15 minutos pra fechar o portão de embarque. Ela falou assim: você tem um filho e você tá numa situação atípica.
ele vai chegar aqui e eu vou passar você na frente de todo mundo por causa do seu filho. Aí eu chorei. Eu falei, muito obrigada. Aí fiquei, o Guilherme veio correndo. Ele falou, só que eu acho que não dá tempo. Eu falei, dá tempo, ela vai ajudar a gente. Aí eu falei, deu certo. E aí fomos. Sim, nós pregamos a missão para encerrar. O que eu quero te dizer? Eu preciso ter o domínio. Se eu não tenho o domínio de mim, o que eu faço, Fernanda? Peça ajuda. Peça ajuda. Não destrua um projeto de Deus, um projeto bom. Não destrua as pessoas com a impaciência. E o livro vai continuar. A força manifesta-se no autodomínio, mas o autodomínio não é inato, é preciso aprendê-lo. A paciência adquire-se de duas maneiras, através das convicções e através do exercício. Em primeiro lugar, as convicções. Uma vez que as nossas impaciências costumam se antecipar qualquer reflexão, ou seja, antes de você pensar, você já agiu, importa criarmos em nós um estado de espírito que facilite o domínio sobre os nossos primeiros impulsos. Há uma pessoa de fé, então eu tô falando para você que é cristão, tá? Eu aconselharia um meio muito eficaz que consiste em atualizar com frequência o sentido da presença de Deus e a ele dirigir-se por um movimento interior. Esse ato é excelente em si, pois por mais breve que seja uma elevação do espírito a Deus, constitui um ato de adoração. Por outro lado, situa-nos num clima de serenidade, que amortece o choque inesperado das contrariedades. Então, ali naquela hora eu falei, meu Deus, eu tô estragando, olha o que eu tô fazendo. Eu olhei pra frente e falei, Senhor, socorro, nos ajude. Abra as portas. Foi essa a minha oração. O que aconteceu? A segurança veio até mim e aí todo desenrolado a história. Eu elevo o meu espírito a Deus, um ato de adoração, faço uma oração encarnada e a paciência vem. Olha que bonito. Em vez de perdermos a paciência por imprevisto que altera os nossos planos, consideramos todos os acontecimentos como o mestre que Deus nos envia, segundo o conselho de Pascal, e modificamos imediatamente os nossos projetos, a fim de enfrentarmos a dificuldade que não esperávamos. Eu vivo situações atuais da minha vida que eu queria fazer isso e isso. E eis-me aqui, sendo visitada pela quarentena, onde Deus diz, espera, Fernanda. Só que esperar para a Fernanda é muito difícil, porque a Fernanda não tem ainda automático nela a virtude da paciência. A Fernanda tem nela automático a virtude, a impaciência. E aí o que acontece aqui que está dizendo? Eu preciso o quê? Em Deus olhar para esse espera e falar, se é para esperar, porque tem algo melhor que está por vir. Deus está me preservando de algo, então eu vou esperar. Mas eu tenho que ressignificar, eu tenho que dar sentido. É um exercício, por isso que é o quê? Tá aqui, ele falou. É uma convicção e é um exercício. Exige, entende? Exige de mim. E aqui vai dizer. Aí vai falar, ele vai descrever aquela mãe que tá em casa e toda hora alguém vai lá e interrompe ela. Então, isso acontece todo dia, né, gente? Você tá fazendo comida toda hora, ou seu marido, seu filho te interrompe. Isso para quem é casada vai entender bem. Aí ele vai perguntar. Quem sabe se quando me interrompem não tem mais necessidade de mim do que eu teria da minha tranquilidade? Por que vivemos juntos se não é para nos ajudarmos mutuamente? Vai dizer na palavra de São Paulo, vai dizer em Colossenses, São Paulo vai dizer o quê? Suportai-vos uns aos outros. Por acaso não sou eu também insuportável de vez em quando ou quase sempre? Pois se eu pensasse menos frequentemente em mim mesmo e mais frequentemente nos outros, não há dúvida de que me mostraria mais paciente. O que acontece?
A pessoa que não tem capacidade de olhar para o outro, pensar no outro, servir o outro, ou seja, uma pessoa egoísta, uma mulher mimada, uma esposa mimada, ela é imbuída da impaciência. Porque ela não abre mão da tranquilidade dela para servir o outro. Seremos pacientes se soubermos calar-nos e se soubermos esperar. Tá o segredo aí, minha gente. Cala, boca fechada e esperar. Eu até coloquei aqui, ó. Controlar a fala. Deixemos os outros exprimir os seus pensamentos sem interrompê-los. Depois pensemos durante alguns segundos antes de responder-lhes. Este hábito, uma vez adquirido, evitar-nos a muitas respostas precipitadas. Você está lá conversando, está dialogando com uma pessoa, seja seu pai, sua mãe, seja seu marido. Você tem a tendência a não deixar ele terminar o pensamento dele, ele está falando, você já blá, 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 você não deixa ele falar. Qual que é o exercício para você adquirir essa virtude da paciência? Espera ele falar, ouve até o fim. Quando ele terminar, espera, pensa no que você vai falar. O filtro, lembra lá nas lives anteriores? Eu falei do filtro. Fernanda, cadê o filtro? Nessa hora você ativa o seu filtro. Quantas discussões, depois eu olhei pro Guilherme e falei assim, eu não quero falar agora. Ele não pode falar. Eu falei, não, eu não quero falar. Porque eu sabia que se eu falasse eu ia ofendê-lo. Quantas vezes ele olha pra mim, você vê que ele tá irado, ele vira pra mim e fala assim, eu não vou falar mais não. Eu falei, pode falar. Aí eu ainda parece que eu caço briga, né? Pode falar, fala o que você tem pra falar. Não, eu não vou falar não. Você não percebeu que a gente já chegou no nosso limite? Não vou falar não. Ele silencia e sai. É isso que tem que fazer. Porque depois que a palavra foi maldita, ela não volta. Tá? Você pode pedir perdão, tá? Tem cura, tem tudo isso, ok. Mas ela foi dita. Ó. Não respondamos imediatamente aquele que se impacienta, nem aquele que nos impacienta. Uma observação só atinge o seu objetivo. Eu quero fazer uma observação, né? Ó. Só atinge o seu objetivo, uma explicação só convence. Você quer convencer de que o seu ponto de vista está certo. Quando os interlocutores não estão irritados. Não adianta, gente. Tá irritado, não é hora de resolver problema. Pode ser que tenhamos o dever de falar ou de justificar-nos, mas esperemos. Um agricultor não semeia o trigo em dia de tempestade. Olha que sabedoria. Deixemos para amanhã o que seria mal feito hoje. A paciência pede-nos que saibamos esperar. Para levar a bom termo um trabalho, para esmerar-se na educação dos filhos e nas relações familiares, não basta saber. É necessário também muito mais ser paciente. A paciência é a mãe da ciência. Vai dizer que não adianta nada você ter inteligência, você ter sabedoria, você ter tanto conhecimento para aplicar, né? Olha, gente, agora eu vou falar para vocês que são mães e que estão aplicando atividades com os filhos em casa. E aí você tá aplicando e você tá ali com o seu conhecimento, você não tem paciência com, por exemplo, a desatenção do seu filho, com, por exemplo, a hiperatividade, ou, por exemplo, ele é muito disperso, passa um pássaro, ele olha, fica olhando e fica ali. E você perde a sua paciência, aí você é grossa, você acaba falando palavras, você acaba repreendendo, oprimindo. O que tá dizendo aqui, ó? Muito mais, não basta você ter esse conhecimento. O que você precisa ser paciente? Porque a paciência é o quê? A mãe da ciência. Muito mais a mulher sábia e simples, desculpa, não tem todo o conhecimento, do que uma mulher superdotada, PhD, doutora e impaciente. É difícil? É difícil. Eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui. Quais são as palavras-chave? Silenciar. E a outra, esperar. Por que eu escrevi silenciar? Porque quando você silencia, você ordena o seu interior.
Aí, quando você está impaciente, irritado, você está desordenada. Tá tudo fora do lugar. Quando você silencia, você ordena o sentimento, a sua razão e a sua emoção. Então você racionaliza. Depois você acalma. Você respira. Você espera e depois você se torna sim uma mulher sábia, uma mulher paciente. Onde que Deus fez assim comigo, Fernanda? Você vai aprender a virtude da paciência porque você me pediu, né? Eu peço, eu falo, Senhor, eu quero ser uma mulher virtuosa. E eu quero todas as virtudes que eu puder nessa vida alcançar. Dá-me a graça, porque não é fácil não. Tá bom. Deus ouviu essa oração, sabe quanto que eu fiz? Quando eu tinha 21 anos, tá? Eu tenho 33, então faz o cálculo. Como que Deus forja a paciência, minha senhora? Forja. Como, sabe a cana? Me vem a imagem da cana. Você já viu ela sendo moendo, passando ali naquele moendo, para ela poder sair, né? Aquela caldo, né? Caldo doce. E quanto mais você pisa, você passa aquela máquina nela, quanto mais você vai apertando, mais o que? Doce, mais caldo. Ai, que delícia, a boca encheu de água, com um pouquinho de limão. É isso que Deus faz comigo há 12 anos. Sabe como? Tem 12 anos que eu preciso silenciar e esperar para reencontrar os meus pais. Como assim, Fernanda? Desde o ano de 2008, que ao entrar nos Estados Unidos, após ter entrado em 2007, passei minhas férias, eu vim para Canção Nova em 2007, terminou o ano, vamos de férias Natal, fiquei lá com meus pais, voltei para Canção Nova em 2008, vamos lá de férias no Natal. Quando eu cheguei na porta, lá em Miami, o que fizeram? Não, você não pode entrar. Cancelaram toda a minha papelada, autorização, meus documentos e fizeram eu voltar para o Brasil sem reencontrar meus pais. São 12 anos que eu não vejo os meus pais, são 12 anos que eu não como a comida da minha mãe, são 12 anos que eu não sinto o cheiro do meu pai, são 12 anos que eu vivo um calvário. Quaresma, a paixão de nosso Senhor. Fernanda, me perguntaram no Instagram, por que é um padre que entra com você não é seu pai? Porque meu pai não pôde entrar comigo. Fernanda, por que sua mãe, por que você sofreu tanto no puerpério? Porque minha mãe não pôde estar comigo. Os fatos mais importantes da minha vida, meus pais não estiveram. Meu pai e minha mãe me viram pela última vez pessoalmente, toque a toque. Eu era solteira, jovem de 22 anos. Hoje eu sou casada, mãe, com 33 anos. Eu tinha 21 anos, na verdade. É assim que Deus falou assim, filha, eu vou te ensinar a ser paciente. Por isso eu estou aqui para te dizer, eu sou gente como você. Eu sei, não é fácil. A gente chora, a gente grita, a gente sofre. O que fazer? Vai adiantar você fazer um barraco? Não. Vai adiantar você se mutilar? Não. O que fazer? Trabalhar com a realidade. A realidade é essa, dura e cruel? É. Vamos enfrentá-la. O que você faz, Fernanda? Eu busco ajuda na direção espiritual, eu busco ajuda com terapia psicológica, eu busco ajuda com as virtudes, os estudos, eu busco ajuda numa vida de oração, agarrada à minha Mãe Santíssima, Nossa Senhora, eu busco ajuda. E depois, Fernanda,
Depois, eu sou aquela cana que deixo as tempestades da vida fazer com que exale doce de mim. Eu não quero exalar o odor do pecado, o odor de Satanás. Eu quero exalar o odor de Cristo. Eu quero exalar mel, não quero exalar fel. É uma escolha. Por que eu não sou amargurada? Por que eu não sou uma pessoa desorientada, desequilibrada? Porque eu busco em Deus o sentido. E hoje eu olho para trás e falo, opa, eu já não sou aquela impaciente de 12 anos atrás. Ainda não é automático em mim. Mas, nossa, hoje eu consigo pensar antes de falar, hoje eu consigo silenciar, hoje eu consigo parar uma discussão e resolvê-la depois, hoje eu consigo morrer para mim me dominar, hoje eu consigo até mesmo falar com mais calma, com mais serenidade. Mas foi de uma hora para outra? Não. Foi gostoso? Não. A vida do cristão é a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. Então toda paixão e morte na nossa vida trará uma ressurreição. Deus vai ressuscitar algo em nós. Eu quero aqui encerrar essa live dizendo para você, mulher ou homem que está acompanhando, né, os maridos, namorados, noivos, não desista de ser uma mulher virtuosa, porque a mulher virtuosa, ela é sustento no lar. Peçamos a Nossa Senhora para ela nos ensinar a ser essa mulher paciente como ela foi, que aos pés da cruz olhou para o seu filho crucificado e ali no silêncio fecundo colocou as suas dores em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Espero você para a nossa 13ª live, a última, que será sobre a perseverança, para encerrar esse ciclo. E assim nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.